Boa tarde, nós estamos ao vivo aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa para a reunião da CPI da Energia Elétrica, que tem o objetivo de investigar a prestação inadequada dos serviços de energia no Rio Grande do Sul. Presta depoimento aos deputados nesta tarde o diretor-presidente da CE, Gerson Carrion de Oliveira, que neste momento, inclusive, já está aqui comigo, eu conversava antes com ele. Presidente, preparado hoje para prestar depoimento dos deputados e ouvir bastante nessa tarde? Com certeza, estamos plenamente preparados. Aqui é uma honra voltar para essa casa, eu tive um período aqui de convivência nesse parlamento, com 10 anos, fiz grandes amizades, do ponto de vista sempre trabalhando em comissões técnicas, então me orgulha muito retornar a essa casa na condição de presidente da companhia. Pois é, os problemas, a senhora me falava que a hora que já foram solucionados, mas a gente acha que em parte porque os problemas de energia continuam. Não quanto em períodos que o senhor falava antes, que foi o período atípico em função do calor. Mas tem áreas aqui, como eu lhe falei antes também, por exemplo, na Avenida Independência, que continuou, mesmo com tempo bom, mesmo sem aquele calor absurdo, né, que atingiu o Rio Grande do Sul e o Brasil. Por que isso, presidente? Nós temos um planejamento todo do sistema elétrico, nós estamos recompondo um passivo regulatório histórico de vida útil, inclusive do nosso sistema. Faz muito tempo que os investimentos da companhia estavam represados e nós estamos agora com esse planejamento recompondo todo esse envelhecimento do sistema elétrico nosso, inclusive na capital. Tem investimentos, dizia-se muito aqui que teria apagão, inclusive na Copa, e nós estamos dando resposta para a sociedade quando inauguramos a subestação Menino Deus, beneficiando 150 mil pessoas diretamente em 5 bairros em Porto Alegre, e assim vai suceder com os demais investimentos, que a população vai ver a grande mudança, e ela já está acontecendo do ponto de vista da qualidade de serviço, e entendemos como legítimo, e a CPI vem num bom momento nesse sentido, que as reivindicações dos nossos consumidores e da população sejam colocadas, que também isso nos coloca um desafio de uma melhoria contínua, que essa é a nossa grande missão perante os consumidores gaúchos. Esses problemas começaram a minimizar com o início, com a criação, sobretudo, dessa CPI aqui na Assembleia Legislativa? Olha, a minimização ou não da questão das interrupções, o parlamento faz a sua parte, a sociedade tem os órgãos de controle, e o principal que existe na sociedade é o controle social. As pessoas têm os canais de comunicação, de atendimento com a companhia, nós temos uma presença muito em relação junto aos nossos consumidores, tanto é que o nível de satisfação dos nossos clientes é extremamente elevado. Dentro da média, nós estamos entre as 10 melhores companhias distribuidoras do país. Então, nós temos assim a demanda pontual, nós anotamos e tomamos as providências, mas o planejamento nosso do setor elétrico, ele tem um compromisso de país e com o Estado do Rio Grande do Sul de 10 anos, nós temos que capturar essa demanda pontual e trabalhar do ponto de vista dessa melhoria. Essa exigência, ela vem no bom sentido, a comissão também utiliza esse fórum público aqui em que as pessoas coloquem as suas reivindicações, mas nós temos os nossos canais de atendimento e mais esse aqui que vem se somar nós temos as soluções para as reivindicações dos nossos consumidores. Não existe a possibilidade, até interesse do governo, em federalizar ou privatizar a CE? Não há nenhum movimento nesse sentido de federalização da companhia, e quanto mais colocasse aqui de uma privatização, não faz parte do compromisso do nosso acionista controlador, o governo do Estado, do ponto de vista, pelo contrário, é de fortalecer a empresa pública. Nós temos aí um ambiente em que a empresa pública e privada estão convivendo e mostrando o quanto o setor elétrico, no momento quando é demandado, ele cumpre com a sua obrigação. Muito obrigada, presidente da CE. E agora, na sequência, eu vou conversar com o deputado Frederico Antunes, do Partido Progressista. Ele que integra a CPI está aqui chegando. Deputado, até já vou dizer que eu perguntei para o presidente da CE se havia até o interesse do parte do governo, da CE, de privatizar ou federalizar a CE. Ele disse que não. Eu nunca pensei diferente. Eu acho que isso não é só o atual governo que tem esse pensamento. Eu acho que os governos anteriores também tiveram a ideia de fazer com que fortalecesse a companhia estadual para melhor prestar serviços nas atividades que tem de responsabilidade de prestar serviço, distribuição, transmissão. Eu acho que é importante nós sabermos agora por que nós estamos num ranking tão distante da média de qualidade de serviços na pesquisa feita entre as concessionárias do Brasil. A CE está em 30º lugar de 34 concessionários. O que está faltando para melhorar
o condicionamento da companhia. Se há recursos, por que o governo tem buscado tantos recursos do caixa da CE para fazer aquilo que é colocar no caixa único e não investir na CE? Por que a concessão ainda não foi revista, a concessão da CE? Está desde janeiro aguardando. Que tipo de situação isso está dependendo ser resolvido? Então, essas são as perguntas que nós vamos falar hoje com a diretoria da CE. Muito obrigada, deputado Frederico Antunes, do Partido Progressista. Neste momento, o presidente da CPI, deputado Lucas Sedecker, já está à mesa e ele vai iniciar a reunião dessa tarde. Lembrando que essa é a 12ª reunião e a 10ª em oitiva. Já vários depoimentos desde o início dos trabalhos até o dia de hoje, que já estamos agora nos encaminhamento para o encerramento, e vamos direto à mesa que o presidente está abrindo os trabalhos. Abertos os trabalhos da 15ª reunião desta CPI da energia elétrica. Dentre essas, 2 foram de audiências públicas, uma em Alegrete e a outra em Novo Hamburgo. Registro a presença do deputado Frederico Antunes, do vice-presidente dessa comissão, deputado João Ervino Fischer, e do relator desta comissão parlamentar de inquérito, deputado Catarina Palladini. Aprovação das atas anteriores. Aprovação da ata número 13, referente à audiência pública do dia 6 de junho de 2014, em Novo Hamburgo, e da ata número 14, referente à reunião do dia 9 de junho de 2014, ressalvando aos senhores deputados o direito de retificá-la por escrito. Leitura do expediente, memorando número 82/2014, da Superintendência Geral para a CPI de Energia, em 9/6/2014, encaminhando cópia do ofício número 88/2014 da moção de repúdio número 002/2014 ao aumento de 29,54% das tarifas de energia elétrica dos clientes da S-Sul, distribuidora gaúcha de energia. Expedientes da Câmara Municipal de Capela de Santana entregue ao senhor presidente desta Assembleia Legislativa, deputado Gilmar Socella. Conhecimento de matérias da alçada da comissão. Não havendo quórum, passaremos aos assuntos gerais. Algum deputado inscrito para se manifestar nos assuntos gerais? Não havendo inscrição de deputados, nós passaremos às oitivas. Eu quero convidar para compor a mesa e agradecer a presença do Gerson Carrion de Oliveira, diretor-presidente da Companhia CE, por favor. Pode ocupar a mesa. Agradeço a presença. Eu quero cumprimentar, representando a presidência da OAB, Manuel Gustavo Trindade, muito obrigado pela presença. Promotor de Justiça, Dr. Rossano Biazus, isto? Biazus. Tá, que aqui está escrito diferente. Biazus. Obrigado pela presença, doutor. Quero cumprimentar e agradecer a doutora Caroline Vaz, que nos acompanha, representando o Ministério Público também. Eu quero registrar algumas presenças. Diego Olis, da CE, engenheiro eletricista, Eduardo Zimmermann, Associação dos Engenheiros da CE, Maria Mercedes de Souza, da CE, Gustavo Fier, chefe da engenharia da CE, Júlio Borges, chefe da divisão de instalações da CE, Antônio Luiz Martins, assistente de RH da CE, gerente metropolitano da CE, Marcelo Paludo, Leandro Nunes, da CE, Roberto Benzena Machado, advogado da CE, Léo Fernandes de Oliveira, aposentado da CE, Alican Dias, diretor administrativo da CE, Ronaldo Vieira, diretor de geração da CE, engenheiro Guilherme Toledo Barbosa, diretor de distribuição, Marco Adiles Moreira Garcia, assistente executivo de diretor da presidência, Rubens Alessandro Selink, assistente executivo de diretor. Quero agradecer às assessorias, quero agradecer às pessoas que nos acompanham, que estão sempre presentes na nossa CPI, quero agradecer à imprensa, e nós daremos agora o prosseguimento e início às oitivas. Só, presidente, para que nós deixar claro, nós teremos acho que provavelmente a apresentação do senhor,
E aí o senhor tem um tempo mais ou menos 15 minutos, o nosso placar vai marcar 10, mas mais 5, e a necessidade de prorrogá-lo em virtude de ser só a CE para explanação, não há problema. Posterior ao senhor encerrar a sua apresentação e explicação, nós passaremos a palavra aos deputados para começar as perguntas ao senhor. Tá? Então, a partir desse momento, o senhor pode começar a sua explanação, tem um tempo regimental aí à sua disposição. O senhor tem um microfone sem fio? Isso. Só testa se está funcionando. Eu vou pedir para que a assessoria apague as luzes aqui da frente, para que fique mais visível para o público que nos acompanha. Bom, boa tarde a todos e a todos. Comentar a mesa, o deputado Redec, presidente dessa CPI, o deputado Catarina, seu relator, deputado Fichinha, nosso deputado Fischer, aí, nosso vice-presidente, o nosso representante do Ministério, da OB. E aqui gostaria, primeiramente, de registrar a presença dos diretores do Grupo CE, a presença do diretor Guilherme Barbosa, nosso diretor de distribuição, o diretor Ronaldo Vieira, o diretor Alican, que estão presentes aqui também, pode-se perceber o corpo técnico da companhia, meu presidente. Aqui nós estamos, então, numa audiência em que todos os trabalhadores, né, da nossa CS fazem presente, seja os da ativa, né, e os inativos, né, e a importância deste momento. E, primeiramente, eu gostaria de colocar que eu e o diretor Guilherme assumimos, meu presidente, a empresa, o Grupo CE, a diretoria, em 4 de outubro, eu, o diretor Guilherme, a diretora Emília, recentemente. Então, dá para se dizer, não temos aí um ano de gestão. Então, gostaria de dizer, importante aqui, a presença de nosso diretor de distribuição, 4 de outubro, e a diretora Emília, nossa diretora financeira, a partir de 4 de outubro. Então, nós aqui vamos iniciar a nossa apresentação. Pode passar, por gentileza. Bom, nosso roteiro aqui, nós vamos fazer a história de energia elétrica no Rio Grande do Sul, o Grupo CE, os investimentos, destaques e desafios. Esse vai ser o nosso roteiro, né, do ponto de vista da apresentação para essa comissão. Pode passar. Bom, nós aqui estamos colocando uma linha do tempo, né, e se colocamos aí 1.700 a iluminação em Porto Alegre, candeeiro de prata, lamparina e querosene. 1852, nós temos iluminação a gás em Porto Alegre. Em 1867, Aristide Berg de França usa a força hidráulica para gerar energia elétrica. Isso em 1867. Em 1874, regulamentado o serviço de iluminação Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. E concluída a usina, a nossa usina, que é um símbolo hoje de Porto Alegre, a usina do gasômetro. Em 1879, a lâmpada incandescente, Thomas Edison, a grande descoberta, e aí Dom Pedro II permite a introdução desses aparelhos, a importação destinada ao uso da luz elétrica. Pode passar. Em 1877, Porto Alegre, primeira capital brasileira, e isso é importante destacar, a ter serviço permanente de fornecimento de luz a particulares. Implantação de termoelétrica da companhia Fiat Lux de controle norte-americano. Nasce a Companhia de Energia Elétrica Rio-Grandense. Adquiriu o acervo da Fiat Lux em Porto Alegre. Em 1889, a Fiat Lux ganha o direito de explorar, aí começa o período, uma concessão por 20 anos do serviço de eletricidade no Rio Grande do Sul. Pode passar. Em 1891, prorrogação da exploração do serviço de eletricidade para a Fiat Lux aos residentes da região central de Porto Alegre. 1893, serviços públicos, inclusive, passam para os municípios. Nasce, em 1906, a Companhia Força e Luz de Porto Alegre, transporte e urbano de tração mecânica. Pode passar. 1908, estados e municípios começam a participar da geração e distribuição de eletricidade. Em 1923, criada a Companhia Energia Elétrica Rio-Grandense, SERGS. Pode passar. Em 1939, é criada a Diretoria de Eletricidade Embrião da CE. Primeiros passos para um plano de eletrificação do Estado. E em 1943, é criada a Comissão Estadual de Energia Elétrica
e, em 1945, o plano de eletrificação. Então, a nossa vocação já, do ponto de vista, deputado Vichinha, deputado Catarina, deputado Redec, a nossa vocação para o desenvolvimento, né, do campo já se manifestava aqui num plano de eletrificação. Em 1947, a CE passa a ser subordinada ao governo do Estado. E, em 1948, inaugurada a primeira hidrelétrica de Passo do Inferno. E, em 1952, a CE é transformada em autarquia. Pode passar. E, em 1959, Brizola encampa a CE com a concordância do presidente Juscelino Kubitschek. Aqui é bom destacar, em 1959, quando é transformado, e essa encampação, que foi um ato, né, do governador Brizola, na época, do ponto de vista da precariedade de serviços feitos pelo bond sharing. E à medida que se assumiu, né, nesse ato, essa encampação, foi por um cruzeiro, na época, tivemos redução tarifária de 10% na ocasião, até porque a bond sharing queria a renovação de concessão por 35 anos e sem limite de tarifa, isso em 1959. Em 61, o governo organiza uma sociedade por ações a ser denominada Companhia Estadual de Energia. E muito honra, porque nessa casa, quando chegou, né, o projeto de lei, lá tem dois pilares, né, do governador Brizola, que colocava a educação e a energia elétrica. Isso é importante, porque no seu pedido estavam os grandes pilares de desenvolvimento desse Estado, educação e energia elétrica. Em 1963, a CE passa a ser uma sociedade de economia mista. E em 1981, os ex-autárquicos deixam de ser reconhecidos na tarifa. Aí vem o famoso nosso CRC, a Lei 8.671, muda o modelo do setor elétrico, passa do custo-serviço para uma forma paramétrica e extingue a CRC. Em 1995, vem o Programa de Reforma do Estado, né, do ponto de vista até brasileiro, né, que é o Plano de Privatizações a nível do país. E em 1996, a Lei 10.900 permite ao Executivo reestruturar societária e patrimonial e privatizar a CE. A criação da ANEEL também em 1996. Pode passar, 97, leilão e privatização da CE. Em 2002, essa casa aprovou em 2 turnos a emenda constitucional número 33, sendo necessidade de plebiscito para qualquer alienação e transformação das empresas do Grupo CE. Em 2004, a mudança no setor elétrico, Lei Federal 10.848, desvitalização da empresa do setor elétrico. Aqui teve aquela mudança, foi desmembrado o setor de geração e transmissão da distribuição. Em 2006, a reestruturação da CE, Lei 2.593, aprovada por esta Casa, por unanimidade dos deputados, do ponto de vista com a reestruturação. Desculpe. E em 2012, a medida provisória 579, transformada na Lei 12.783, né, de janeiro de 2013. Pode passar. Então, isso aqui, na verdade, para os presentes e para esta comissão, presidente Redec, mostrar que a história de energia no Rio Grande do Sul, ela é protagonista do ponto de vista de país, e ela não só se confunde, mas ela se integra, né, está diretamente ligada, né, com a história da companhia. Então, não se fala em energia elétrica sem se falar da história disso, que é um patrimônio e orgulho dos gaúchos, né? Então, essa história, nós fizemos essa retrospectiva, que está aqui presente trabalhadores, né, que fazem parte consultor dessa história, e que linka e faz o fio da história, que em algum momento ele foi rompido, e nós reconduturamos e fizemos essa empresa se tornar forte e pública. Vamos lá, grupos. Aqui nós estamos com o perfil do Grupo CE. Essa é a nossa composição acionária atual. Nós estamos aí com 65,92% com controle do Estado, 32,59% com o nosso acionista estratégico, Eletrobras, que representa a União, e 1,49% é os outros. E ainda temos os nossos consórcios, que são as nossas parcerias, né, públicas e privadas. Aqui está o nível da nossa participação nesses consórcios. Começando aqui, recentemente, está aqui o diretor Ronaldo, vencemos, né, no ano passado o leilão Povo Novo, 99,9% em Rio Grande, 99,4% a TESB, 49% a FOT, 49% a TSLE, sendo essas duas parcerias com a Eletrosul,
51% com a Eletrosul, 30% empreendimento Seram, 20% TEPAI, e aí as demais, né, parcerias, né, que nós temos, privados, né, e já citei as públicas com a Eletrosul. Pode passar. Nosso perfil, apesar que tivemos que fazer, logo quando assumimos aqui, está aqui o colegiado, um corte muito grande nas verbas, né, de patrocínio e publicidade da companhia, praticamente zeramos. Isso nos orgulha muito que, apesar desse corte, a companhia, de 2011 para cá, ela é citada, né, por pesquisas, né, de forma destacada. E na revista Amanhã, né, que tem um critério científico, né, de avaliação, nós somos a segunda maior empresa, e poucas sabem, deputado Catarina, que nós somos a segunda indústria desse Estado. O Grupo CE é uma indústria elétrica que, depois do Grupo Gerdau, pelos critérios, inclusive técnicos, é a segunda indústria desse Estado. Acima, na frente de Randon, Tramontina, série de grupos, mas, quando se dá o conceito de indústria, nós somos a segunda maior indústria desse Estado. Marca da empresa de energia mais lembrada também, a Petrobras é um gigante, faz, né, tem a sua publicidade, mas nós somos a segunda empresa pública mais lembrada e preferida, atrás somente da Petrobras. Pode passar? Empresa que mais respeita o consumidor em 2011. Segundo a revista Consumidor Moderno, a CED ficou em primeiro lugar no segmento de empresas de energia no Brasil, a partir de avaliação direta da população. Eloy Chaves, 2011, pelo empenho com a segurança da força do trabalho e da população, né, o respeito, né, aqui está o diretor Alican, em relação aos seus trabalhadores, aqui é uma premiação importante concedida pela Associação Brasileira das Companhias de Energia Elétrica, com apoio da Eletrobras e Fundação COGE. E também aqui a pesquisa BRAD, né, que nos coloca um índice de satisfação dos consumidores que nos orgulha muito, do ponto de vista, né, dos trabalhadores da companhia, quando nós temos, em 2008, 81,6%, né, de satisfação, 82,5% em 2012 e 82,1% em 2013. Sim. Trabalhadores ou consumidores? Trabalhadores, como? Não, nos orgulha como trabalhadores, são os consumidores, a análise dos consumidores. Isso, é a satisfação dos clientes, né? Não é do público interno, deputado Catarina. O orçamento global aprovado do Grupo CE, né, para 2014 é superior a 5 bilhões. Temos aí 1 bilhão para a CEGT e 4 bilhões para a CED. Aqui eu sempre ressalto, nas minhas apresentações, que é um grupo que tem um orçamento equivalente à capital de Porto Alegre, quer dizer, é um volume considerável, do ponto de vista de orçamento. Um corpo técnico é formado por 4.116 trabalhadores em todas as regiões do Rio Grande do Sul, 1.207 na geração e transmissão e 2.909 na CE Distribuição. Pode passar. Aqui um exemplo dos tributos gerados, né, são dados para ter a dimensão da companhia, como arrecadação de tributo e como indústria, federais 1,3 bi, 704 milhões estaduais, municipais 2 milhões, pode passar. E agora vamos começar aqui com o perfil, e aqui a gente, quando coloca o perfil do Grupo CE GT, porque nós temos 3 contratos de concessão. Temos o contrato de concessão de geração, o contrato de concessão de transmissão e o contrato de concessão de distribuição. Então, o nosso parque gerador tem 15 usinas próprias, 910 MW de potência própria, 335 MW em parcerias, totalizando 1,2 MW de potência total. Essa é a nossa configuração na parte de geração. Esse é o nosso sistema de transmissão, um dos melhores sistemas do Brasil em termos de robustez, pode-se colocar, e isso é mencionado pelo Operador Nacional do Sistema, que é um sistema de transmissão que nos orgulha muito, linhas de transmissão de 230 kV, 138 kV e 69 kV. São 15 mil estruturas, 6 mil quilômetros de extensão, 5,9 quilômetros próprios da CEGT. Subestações em 230 kV, 138 kV e 69 kV, são 66 subestações, 54 próprias da CEGT, 9.307 MVA de potência instalada. Pode passar. As usinas, nós tivemos o nosso contrato de concessão 25/2000 renovado, dia 4 de 12 de 2012, por mais 30 anos. E aqui eu quero registrar, nos tornando, está no nosso planejamento estratégico, nos tornar uma empresa secular.
e aí nós estamos, né, colocando no segmento de geração e transmissão essa marca, né, que daqui gostaríamos muito, quem sabe não estaremos aqui, mas essa empresa realmente vai continuar na geração e na transmissão. Está aqui o diretor Gilberto, nosso diretor de transmissão, né, completando 100 anos, com certeza. Pode passar. E aqui estão os empreendimentos próprios da CE, seus locais, né, Itaúba é a maior potência, deputado Catarina está ali, nós estamos aqui classificando por potência, né, o governador Noel Brizola aqui, Jacuí, Salto Jacuí, 180 instalado, Salto Jacuí, 158, Passo Real, Povo Novo, Rio Grande, que é a nossa expansão, 55, né, Canastra, 42,5, e aí vai em ordem decrescente a potência instalada das nossas usinas. Tá? Temos aqui os empreendimentos em parceria, essas parcerias, como foi colocado anteriormente, Campos Novos, Foz do Chapecó, Castro Alves, Monte Claro, Dona Francisca, e que soma aquela 334, se é que eu me lembro, de potência em parceria, né, que nós temos entre públicas e privadas. Pode passar. E aqui a nossa expansão na área de geração, e nós gostaríamos de registrar aqui com o Parque Eóleo Povo Novo, vencemos o leilão em novembro de 2013, que essa empresa, quanto à expansão de geração, deputado Redec, fazia mais de 30 anos que não colocava 1 megawatt na sua planta. Então, isso é um orgulho para nós, que nós queremos compartilhar com a sociedade gaúcha, do ponto de vista de estarmos, né, expandindo, vencemos um leilão sem parceiro próprio, tarifa praticamente cheia, um pequeno deságio, e é um empreendimento, né, de 55, quer dizer, estamos retomando, né, a história da expansão na companhia depois de mais de 30 anos, sob a liderança aqui do diretor Ronaldo, que é o nosso representante, acionista, 32%, diretor da Eletrobras. Então, temos uma parceria também com a Enerfim, em Osório, são 500 megawatts, sendo 10% a participação da CGT nesse empreendimento. Também aí mostra uma parceria privada e uma prospecção eólica, né, que é um assunto aqui comentado. Eu sei que esteve aqui um especialista nessa casa, na CPI, falando, né, que é o Ronaldo Custódio, né, do ponto de vista da expansão da Eletrosul, que é muito forte na questão eólica, e nós temos feito essa parceria com a Eletrosul, e agora nós também estamos fazendo prospecção eólica, demonstrando que futuro nós estamos fazendo medições que coloca a empresa em outro patamar do ponto de vista da geração tão necessária para o Estado. Pode passar. Aqui nós temos o detalhe do complexo eólico Povo Novo, são investimentos de 272 milhões, a potência é dividida em 3 fazendas, Curupira, Povo Novo e Veracruz, operação comercial em 2016, empregos gerados 700. Pode passar. E aqui está o que nós chamamos, que está um setor que está sob a liderança do diretor Gilberto, né, que mostra a nossa malha, né, do ponto de vista, né, em termos da robustez do nosso sistema de transmissão. Pode passar. E aqui colocado as nossas ampliações do sistema. Desculpe ali, que eu acho que está um pouco inexigível aquele canto, mas a legenda dá para perceber, né, dá para perceber os investimentos e o quanto, deputado Fichinha, né, vem se ampliando essa robustez. Né? Então, nós sempre colocamos que o sistema elétrico é algo da indústria brasileira que sempre trabalha com planejamento, minimamente para 10 anos, 20 anos, pensando no crescimento da demanda nesse país, do ponto de vista independente, inclusive do crescimento, momentaneamente, de um PIB, mas o PIB elétrico sempre demonstra um crescimento do ponto de vista da carga necessária, a população quer mais energia, quer mais qualidade e preço justo. Então, isso aqui é uma demonstração do quanto nós estamos ampliando, né? Tá um pouco dificultada a visibilidade, deputado Catarina, mas os números aqui demonstram o crescimento, né, do investimento no sistema de transmissão da companhia. Pode passar. Essa parceria, o meu companheiro e colega do setor elétrico, Ronaldo Custódio, não sei se destacou na sua apresentação, para nós é um grande orgulho
deputado Redec, nós gostaríamos de destacar isso aqui, porque é um orgulho para a empresa estar aqui presente os técnicos, linha de 525 kV, em 71 anos da história da companhia, é o primeiro empreendimento que nós entramos, né, neste nível, né, de instalações de 525 kV. A companhia é especialista em 230, né, das demais tensões, mas aqui nós estamos entrando com a Eletrosul 4951, é algo que nós chamamos, e está aí publicado, que é a Freeway dos Ventos, quando estiver completa, né, nós teremos o orgulho, né, de estar conectando todos os parques eólicos. E a importância e a mudança de lógica no estado do Rio Grande do Sul, do ponto de vista de se fazer empreendimentos, é investir, né, na transmissão, para recepcionar os parques geradores, diferentemente do que aconteceu algum período atrás, no Norte e Nordeste, onde os parques estavam prontos e as linhas vinham chegando depois. Até porque nós tínhamos uma lógica, o diretor Gilberto me corrige, a lógica ainda era dos empreendimentos hidrelétricos, né, que tinham uma maturação maior. E o parque eólico é em prazos menores. Tanto é que nós entramos num leilão A-3 e praticamente vai ser A-2. E é um período em que uma subestação demanda, com a sua complexidade, né, de ser concluída. Então, a transmissão tem que vir antes, né, e combinada, até concomitante, com a geração. Tá? Pode passar. Então, dá para perceber que aquilo é um investimento de praticamente 800 milhões, eu chamo que vai ser essa linha somada a outra linha que vem de Salto Itá, que é a grande emancipação, né, do ponto de vista da metade sul do Estado. Vai ser uma emancipação energética, vai ser um exemplo para o país, aquilo que é considerado ponta do sistema, politicamente nós vamos nos tornar algo central de um sistema elétrico que não tem como não ter interação regional com nossos países, né, da América Latina, e vamos nos tornar, com certeza, né, um centro energético integrador e não ponta de sistema à medida que esses investimentos vêm acontecendo. Essa é uma nova realidade. A América Latina precisa dessa interação energética e essas linhas que estão aqui vão ter esse papel estratégico e fundamental, dessa integração do Mercosul. Aqui uns exemplos dos investimentos das obras da Copa, investimento de 20 na nossa PAU 10, ampliação da capacidade, né, do segundo transformador, a obra Cidade Industrial, segunda maior subestação da CEGT, temos aí investimento de 10 milhões, modernização do setor de 230 kV, aqui para ter a dimensão, né, da nossa área industrial de Canoas, doutor Gilberto, né, a magnitude né, dessa estrutura, pode passar. A PAU 8, obra de investimento de 6,5 milhões, instalação transformador, né, do terceiro transformador de 83 MVA. Na quinta, Rio Grande, investimento de 42 milhões, aumento da capacidade de transformação, né, para 500 MVA, saindo de 200, quer dizer, beneficiando os municípios de Rio Grande, Pelotas, São José do Norte e Santa Vitória do Palmar. Pode passar. E aqui, a demanda nossa, do ponto de vista que tivemos marcado aí no nosso verão, né, e aqui um registro, nem os melhores sistemas meteorológicos, assim como tiveram os mais desenvolvidos nos Estados Unidos e na Europa, não capturaram o tsunami, né. Esse aqui também faz parte da história. Além da história da empresa, todos os registros históricos, né, não houve, por parte dos meteorologistas, né, uma previsão do calor, deputado Redec, tão recorrente. Nós tivemos em Porto Alegre madrugadas de 38 graus, né, de forma recorrente. E, para o nosso orgulho, apesar de todos os investimentos que estão em andamento e têm que ser concluídos, nós tivemos a demanda que saiu de 6.280 para 6.902 e o sistema suportou. Então, eu fico preocupado do ponto de vista no setor elétrico. A gente tem muitas cunhas, é cunhado na imprensa, né, a figura apagão, e isso nos causa, no setor elétrico, uma indignação. Né? Apagão não convive com o técnico do setor elétrico. Né? Nós temos interrupções, até porque nós fizemos um planejamento decenal. Aí, quando se vê cunhar em algumas interrupções que variáveis exógenas, do ponto de vista meteorológico, e um sistema dá essa resposta suportando essa demanda, olha o crescimento de 2005, né, do ponto de vista 4.367 para 6.902, demonstra, né,
o quanto o sistema elétrico, né, da transmissão, e isso por isso que eu registro aqui os elogios do Ministério de Minas e Energia, do Operador Nacional do Sistema, deputado, que nós temos um dos melhores sistemas de transmissão do país. Então, aqui as demandas máximas de temperatura, né, que demonstram, né, que está compatível o aumento dessa demanda, e a inclusão social. Nós tivemos um contingente, né, muito forte de pessoas inseridas, né, na sociedade. Então, aí demandou também uma estrutura de crédito, houve mais compra de eletrodoméstico. Então, se somando ao calor, houve acesso a bens que as pessoas não tinham antes. Isso é importante, isso é uma melhoria e é um desafio para o setor elétrico, deputado Catarino, do ponto de vista de acompanhar essa condição de evolução da sociedade, né, do ponto de vista de estar sempre pensando na frente e capturar esse aumento de demanda por compras, né, de bens duráveis que as pessoas têm acesso, que antes não tinham, e as empresas têm que estar preparadas do ponto de vista de ter o sistema para corresponder a esses aumentos de demandas. Pode passar. Distribuição, ela está fora do... nós temos aí com 72 municípios, 1,6 milhão de unidades consumidoras, são aproximadamente 4 milhões de pessoas beneficiadas. Temos aí a nossa participação no mercado é 34%. Né? Temos aqui quilômetros, 58 mil quilômetros, né, de linha de... É que é melhor tirar a figura aqui do que... 58 mil, é isso aí? É. 58 subestações, é que está cortando, tinha que ser... Tá bom? Tá bom, obrigado. 58 subestações, né? 1.877, muito obrigado. MVA de potência instalada, 54 mil quilômetros de redes de BT, né, de baixa tensão e média tensão, 70% rural, 58 mil transformadores e 758 mil postes. Né? Então, essa é a... E aqui, deputado Catarina, é a nossa estrutura de atendimento, do ponto de vista, demonstrando o nosso centro de operações, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 205 mil serviços anos, 560 dias com equipes multitarefa, 260 equipes para atendimento, podendo chegar a 310 equipes em caso de contingências. Então, essa é a nossa estrutura hoje, né, do nosso centro de soluções na operação, evoluções de monitoramento, sistema online, sistema da gestão da distribuição, cadastro georreferenciado. Então, 95% das nossas subestações estão telecomandadas na área de distribuição. Chaves de operação remota telecomandadas, projeto iniciado em 2012 e atualmente com 236 equipamentos, e até o final de 2014 serão 422 chaves telecomandadas. Na verdade, nós estamos recuperando esse passivo, né? Nós poderíamos e deveríamos estar num outro patamar, então agora estamos dando ritmo aqui, o diretor Guilherme, com um ponto de atenção forte, né, nessa questão, né, da questão do nosso projeto em concluir as chaves telecomandadas, não só 2014, porque se nós formos comparados com a SU e com a EGE, aqui, né, com certeza, os deputados viram que eles estão num outro patamar. Mas nós estávamos realmente estagnados nessa questão e estamos agora recompondo, né, e nessa velocidade. Pode passar. Aqui é a estrutura de atendimento. É importante aqui dizer que a companhia tem 72 municípios e está em 77 locais de atendimento presencial. Então, essa é a diferença, né, que se vê muito em outras empresas, né, que o atendimento não é presencial e é com call center, muitas vezes, que não é próprio aqui do Rio Grande do Sul, até a dificuldade da comunicação e a presença nossa em 77 locais de atendimento, deputado Redec, 40 agências comerciais, 34 postos de atendimento, 3 departamentos de recuperação de crédito. Call center próprio, o 0800, que é tão combatido, né, do ponto de vista, também é uma estrutura nossa do ponto de vista, né, pode ver, não tem sotaque diferente, né, é sotaque mesmo de gaúcho, o nosso call center. E
atendimento é 2,5 milhões de atendimento em 2013, né? 236 teleatendentes próprios, né? Atendimento eletrônico de URA, 266 mil atendimentos em 2013, e o Torpedo, 1,1 milhão de atendimentos em 2013. A capacidade de recebimento de 2.000 mensagens segundo, retorno ao cliente com tempo previsto para atendimento e posterior restabelecimento do fornecimento. Então, internet também, 1 milhão e 100, né, de atendimentos em 2013. Então, dá a dimensão, né, do ponto de vista daquilo que a companhia reflete aqui, o nível de satisfação do nosso cliente, pela forma como nós atuamos em atender, e é refletido nas pesquisas. Pode passar. Soluções de teleatendimento, a nossa evolução, criação do departamento de teleatendimento, entendeu? Serviço de teleatendimento centralizado em Porto Alegre, 100% dos empregados da CE, é 2006, 2007, né? Implantação do sistema de gravações e de ligações, atualização do software de gerenciamento de ligações, implantação do atendimento eletrônico, que comentamos, URA, né, e do serviço SMS Torpedo, e extensão do serviço de SMS Torpedo para religações de urgência. E agora também estamos, deputado Redec, numa campanha aqui, gostaríamos que o deputado, diretor Guilherme, né, colocasse também essas contas no e-mail, né, nos ajuda bastante, né, isso. E seus milhares de eleitores colocassem as suas contas, né, pela internet, que nos ajuda muito a reduzir custos, né? Então, isso é importante. Pode passar. Aí os indicadores nossos de continuidade, é o nosso FEC, frequência equivalente de interrupção, aqui é um indicador consagrado no setor elétrico, né? Esse é o DEC-FEC, está aqui desde 2000, colocamos, né, o apurado e o limite, que é o regulatório. Então, o vermelho é o que a ANEEL exige, né, do ponto de vista da regulação. Pode colocar o próximo. O próximo indicador é o DEC, é a duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, também com uma série histórica desde 2000. Está aqui demonstrado a exigência do regulatório, né, cada vez exigindo mais das concessionárias, né, do ponto de vista de diminuir o nível de interrupções. Pode passar. E aqui as compensações aos clientes, né? Aqui, deputado Catarina, é a forma como nós devolvemos, né, na verdade, aos nossos consumidores as interrupções, né? Então, pelo DIC, FIC, DEMIC, então, isso aí retorna, né, na conta do consumidor. Então, pode passar. E aqui os números nossos, desses valores compensados, em 2010, 2011, 2012 e 2013. Então, aí estão os valores, né? É uma soma considerável do ponto de vista das compensações. E aqui nós temos uma colocação que do ponto de vista, temos feito isso para a ANEEL, para o nosso agente regulador, né, que o setor elétrico, à medida que ele faz e produz essa compensação, não se justifica, no nosso entendimento como concessionário, deputado Catarina, que tenhamos penalidade dupla, e porque isso reflete em transtorno e, para não dizer, impacto no fluxo de caixa, quando, além da compensação, vem a multa, né, em cima do mesmo fato gerador. Então, essa é uma discussão que tem que ser feita no setor elétrico, né, que é dupla penalidade, né, não tem sustentação, né, se pagar duas vezes pelo mesmo evento, né. Então, isso é uma coisa que nós temos que discutir do ponto de vista de um ajuste, do ponto de vista regulatório. Pode passar. E aqui as características nossas geográficas, né, eu sempre destaco, deputado Redec, nas minhas apresentações, que a privatização nos deixou só com a base da cuia, né, nos levaram a erva e a bomba e ficamos só com a base, né, mas muitos não acreditavam que nós íamos ter um crescimento, né, e o crescimento dessa área aqui foi exatamente para o mar, né. Então, está aqui o deputado Catarina, da metade sul, estrategicamente o país, né, colocou plataforma, polo naval do ponto de vista de desenvolvimento e emancipação daquela região, e aí começamos a crescer, né, uma região, que está aqui o deputado da região, né, estava afadada, né, a ficar mais, quem sabe,
século, né, sem desenvolvimento, e agora o desenvolvimento, tanto é que Rio Grande, né, do ponto de vista do grau de exigência, do ponto de vista de energia elétrica, o desenvolvimento de toda a região sul, Pelotas, o entorno, Rio Grande, é uma demonstração, né, desse crescimento, que eu digo que é o crescimento onde não teria território, mas tem o mar, e o mar está nos colocando nessa riqueza, né, do ponto de vista de desenvolvimento da indústria naval. Rio Grande do Sul tem apresentado condições climáticas diversas em todas as regiões, incidência de temporais e vendavais. Isso não é novidade, né? Nós ainda temos aqui, gostamos de apelidar no ventinho, né, um pequeno minuano, quando já está passando de 70, 80 km por hora, nós mantivemos esse conceito. E eu sempre digo que nós temos uma característica, o gaúcho, que nos honra muito e qualifica a nossa vida, né? Para cada filho que nasce, nós plantamos 3 árvores, deputado Catarina, só que nós muitas vezes não pensamos onde plantamos as árvores, muitas vezes embaixo de uma linha, né? Então podemos plantar 3 até 4, mas a gente teria que ter um urbanismo, né, um planejamento do ponto de vista das novas mudas que são distribuídas na escola. Minha esposa é professora, sempre digo, ao distribuir uma mudinha para plantar, é importante que plante, mas plante no lugar certo, né, para não termos problema, né, de interrupções. Importante, eu acho que isso é educativo. A região litorânea com carga sazonal, efeitos de maresia sobre os condutores, é uma qualidade específica da companhia do ponto de vista do setor elétrico, né? Temos contas aqui, consumidores de todas as regiões, a região da S-Sul e da RGE também são consumidores no litoral nosso, isso é uma característica, né, nossa, do setor da CE, setor elétrico da CE, região metropolitana com alta densidade de carga, áreas de alta complexidade social, cidades arborizadas e dificuldade de deslocamento em horários de pico. As nossas áreas de complexidade são comparadas, deputado Catarina, inclusive, muito semelhantes às da Light, né? Nós estamos até reivindicando que sejamos classificados no mesmo grau de complexidade social, que vamos ver adiante aqui o número, né, de vilas populares que nós temos, né? Região Sul e Campanha, baixa densidade populacional, dificuldade de acesso e cargas sazonais. Pode passar. Aqui, nós queremos demonstrar algo que esses trabalhadores que estão aqui presentes, deputada Catarina, deputado Redec, deputado Frederico Antunes, passam, né, do ponto de vista de restabelecer o sistema no dia a dia. Então, além de